Bem-vindos de volta à aula de Bioquímica Estrutural e Metabólica. Nas aulas anteriores, nós havíamos falado sobre os processos de produção, tanto a fotossíntese como a quimiossíntese. E nós vimos que esses processos de produção, eles podem produzir diferentes substâncias, mas algumas que eles produzem são os açúcares. Então, o que são esses açúcares, como eles são classificados, né? Como é que se estudam esses açúcares? Bom, essas substâncias, na verdade, são chamadas de carboidratos. O que é um carboidrato? Os carboidratos, como essa estrutura representa, né, eles são compostos que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a fórmula geral é CnH2OM, ou seja, existe um número variável de carbonos e de moléculas de água entre aspas, porque na verdade essa molécula de água não está na forma de água, ela foi quebrada, o hidrogênio é ligado no carbono e a hidroxila é ligada em outro carbono ou no mesmo carbono. Enfim, eu tenho agora uma estrutura que tem carbono, oxigênio e hidrogênio. É possível que existam outros elementos, mas esses três são exigidos, né, para que exista um carboidrato. Então, carboidratos ou hidratos de carbono é a mesma coisa que sacarídeos, é a mesma coisa que açúcares, né? Então, essas substâncias, elas se apresentam de diferentes formas e são extremamente importantes para o estudo da bioquímica, da biologia, da oceanologia, da química orgânica, enfim. Então, qual é a maior dificuldade que eu vejo como professor para o estudo dos carboidratos? É que essas moléculas elas são representadas de diferentes formas. Tem a forma que eu já mostrei anteriormente, e a gente vê aí esses tracinhos escuros, eles representam a ligação para frente, enquanto que esses tracinhos aí tracejados, eles representam a ligação para trás. Então, é uma forma de representar essa molécula no espaço. Essa é uma outra forma de representar essa molécula, sim, no espaço também, só que agora ela está sendo vista como se estivesse de lado. Então, na verdade, esse anel que a gente vê, que é um hexágono bonitinho, parece uma caixinha de abelha, ele não existe, ele é uma visão de cima. Quando eu vejo ele meio de lado, eu percebo que algumas ligações, mesmo dentro do anel, estão para fora e outras estão para baixo. Então, é possível representar na forma dessa cadeirinha que a gente vê agora. Bom, eu também consigo representar essa molécula aberta, é como se eu tivesse quebrado essa ligação entre o oxigênio e um dos carbonos e aberto essa molécula. Então forma aí uma dupla ligação, onde eu tenho esse oxigênio, e um hidrogênio então assume aí essa posição, né, nessa ligação. Então vejam que eu tenho essa mesma molécula, essa mesma substância, só que agora representada em uma cadeia aberta, com bolinhas, tracinhos e tal. Aqui é a mesma molécula representada agora apenas com letras, né, com símbolos, e não mais com as bolinhas. Aqui é uma outra forma de representar os carboidratos, como se fosse uma espinha de peixe. Então eu estou vendo essa mesma molécula aberta, né, não formando mais aquele anel, mas aberta, só que como se eu estivesse vendo de cima e planar, totalmente planar. Por que é importante? Né? Eu não estou aqui criticando essas diferentes formas de mostrar isso, cada uma delas tem a sua utilidade, serve para que a gente entenda essa molécula melhor. Essa forma última agora que eu mostrei, por exemplo, ela consegue me mostrar que a mesma glicose, que tem 6 átomos de carbono, que tem oxigênios posicionados em alguns carbonos desses, ainda assim ela pode me apresentar duas formas, uma forma que é destrógera e uma forma que é levógera. O que isso significa? Que quando eu penso na luz, a luz ela tem a propagação, né, o eixo de propagação da luz, onde os fótons se propagam, ele tem em volta de si, ele tem o campo eletromagnético da luz. A luz funciona como partícula e como onda, e essa onda são campos eletromagnéticos. E ao longo desse eixo de propagação, o campo eletromagnético da luz ele gira em torno desse eixo. Então o que a gente faz? A gente pega essa luz e faz passar por um prisma especial que vai polarizar a luz. Ao polarizar a luz, esse campo eletromagnético ele deixa de girar e ele passa então de uma forma fixa, onde um dos campos está na posição vertical e o outro na posição horizontal, perpendicular um ao outro, e se propaga de forma fixa. Então o que a gente faz? A gente coloca esse açúcar em uma solução e coloca dentro de uma câmara e faz passar por essa câmara a luz polarizada. As moléculas de açúcar que têm a estrutura viradas para um lado, elas vão
torcer a luz, elas vão girar esse plano polarizado da luz numa direção ou na outra. Se ela gira para a direita, ela é destrógera. Se ela gira a luz para a esquerda, ela é levógera. E isso é extremamente importante porque dentro de um organismo vivo, eu posso ou não ter o reconhecimento biológico daquela substância. Ou seja, essa substância ela pode ser um nutriente ou pode ser um veneno, ela pode ser um remédio. Então ela pode ter diferentes funções, diferente dinâmica dentro dos organismos vivos, simplesmente pelo fato de que uma tem uma estrutura para um lado e a outra tem a mesma estrutura virada para o lado oposto. Então é como se fossem imagens no espelho, né? Então vejam que essa forma de representar o açúcar é extremamente importante para que a gente entenda qual delas é a destrógena, qual delas é a levógena. E aqui tem uma outra forma de também representar moléculas que são destrógenas e levógenas. Todas essas representações aqui são da glicose. Então vejam que isso às vezes confunde a cabeça do aluno, porque ao ver essa representação de uma outra forma, às vezes ele não consegue se dar conta de que aquilo é a mesma glicose de que se falava antes, ok? Então, qual é a importância dessas substâncias? Quais são as funções dessa substância? Esses compostos eles são nutrientes básicos, são por isso chamados de macronutrientes, porque a gente precisa consumir muito deles. Eles são encontrados em grande quantidade e na maioria dos alimentos. Eles são de baixo custo e de fácil digestão, além de serem de sabor agradável. Então, tem pessoas que dizem até que os açúcares causam vício, né? Então, eles são palatáveis, eles são agradáveis e por isso também são fáceis de serem ingeridos. E são a principal fonte de energia na maior parte da dieta dos diferentes organismos. Mas a função deles não é apenas de fonte de energia. Também, eles armazenam energia para ser utilizadas posteriormente, mas não é só isso, eles também têm papel na estrutura dos organismos vivos e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, como é que a gente classifica esses carboidratos? De diferentes formas. Uma forma de classificar é de acordo com o tamanho da molécula. Se eles são pequenos, né, se eles têm apenas uma unidade de sacarídeo, a gente chama de monossacarídeo. Se eles têm entre 2 e 6, a gente chama de oligosacarídeos, sendo que os que têm 2 unidades são chamados de disacarídeos. E se eles têm muitas outras unidades, né, acima de 6, a gente chama de polissacarídeos, mas isso podem ser milhares de unidades ligadas uma à outra. Então, os monossacarídeos, né, começando pelos menores, eles são carboidratos bem mais simples, como eu falei anteriormente, apresentam entre 3 e 7 carbonos, ou entre 3 e 7 carbonos na estrutura, são incolores, naturalmente eles são dissolvidos na água, né, eles se dissolvem facilmente na água, e a maior parte deles possui sabor doce, embora nem todo açúcar seja doce, a grande maioria sim. O que vocês podem me perguntar assim, mas quando eu queimo açúcar no fogo, ele fica escuro, ele não é incolor mais. É porque ali você está fazendo uma polimerização, ele não é mais um monossacarídeo. Ele começa a sofrer um processo de polimerização e por isso ele começa a absorver luz, produzindo cor. Então já não é mais um monossacarídeo ou disacarídeo, né? Porque na verdade a sacarose é um disacarídeo e por isso ele vai apresentar cor, porque ele é um polímero bem maior, com uma estrutura mais complexa e enfim. Então, eu tenho uma outra forma dentro disso, né, de classificar esses sacarídeos. Se ele tem 3 carbonos, a gente chama de triose. Se tem 4, tetrose. Se tem 5, pentose. Se tem 6, hexose. E se tem 7, heptose. Então, não é o nome do sacarídeo, é, de novo, uma classificação pelo número de carbonos que ele tem. Por exemplo, a frutose e a glicose têm 6 carbonos cada uma delas. Então, elas duas são hexoses, né? E assim por diante. Então por que a gente chama de mono se tem mais do que um carbono? É porque na verdade tem uma unidade pequena, né, que é essa unidade que forma esse anelzinho que está apresentado nessa figura. Então quando eu tenho unidades pequenas, né, e essas unidades soltas umas das outras, eu chamo de monossacarídeos. Quando essas estruturas têm essa dupla ligação do oxigênio na ponta, isso é, vocês devem se lembrar lá de química orgânica, um aldeído, né? Seria chamado de aldeído. Então, como isso é um carboidrato, a gente chama de aldose, porque eu tenho esse grupo aldeído aí no final. Se essa dupla O está pelo meio da molécula, né, entre 2 carbonos, ligada a um carbono que está ligado a 2 carbonos,
portanto um carbono secundário, eu tenho nesse caso uma cetose, né, porque aí é o grupo que a gente chamava de cetona. Então eu tenho um açúcar que tem esse grupamento e é chamado de cetose. Então é outra forma de classificar os monossacarídeos. Bom, por que eu disse que é importante a gente entender a função desses sacarídeos e de que eles não são apenas para a produção de energia ou fonte de energia, armazenamento de energia? Porque, como eu falei, eles também fazem parte da estrutura dos organismos, né? Eles estão presentes em moléculas bastante importantes. Por exemplo, aqui a gente tem a ribose do lado esquerdo e a desoxirribose do lado direito. Por que é desoxirribose? Porque nós tiramos um oxigênio aí onde está marcado de laranja. Então, quando a gente tira uma coisa, eu tiro odor, é desodorante. Eu tiro ar, é desaerador. Eu tiro água, é desumidificador, e assim por diante. Então, eu tirei um oxigênio, é desoxirribose. Então, a ribose vai estar presente no RNA, que é o ácido ribonucleico. E a desoxirribose vai estar presente no ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Então vejam que aquela fita do DNA que vocês veem lá na biologia não é feita de um material mágico, não é uma fita de fadas. É uma molécula química, né? Nesse caso, é uma molécula de açúcar. Então vocês veem aqui que a desoxirribose está ligada a um fosfato e esse fosfato ligado a uma outra desoxirribose. Então essas várias riboses ligadas por meio desses vários fosfatos formam aquela fita do DNA, e dentro dessas fitas a gente tem os aminoácidos que são chamados de bases, né? Então isso é a estrutura daquela fita. É extremamente importante que a gente entenda isso. Quando a gente está falando da célula, tudo aquilo que a gente desenha como fitas, quadrados, círculos, são na verdade moléculas, substâncias químicas. E no caso do DNA, o que dá a estrutura do DNA, o que segura o DNA, é um açúcar, né? Da mesma forma, quando esses açúcares se juntam, a gente vai ter os oligosacarídeos, se eu tenho de 2 a 6 unidades, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, a ligação de uma glicose com a frutose, eu tenho uma sacarose. A sacarose está presente na cana-de-açúcar e a gente utiliza na nossa cozinha, mas também está presente em outros vegetais. Por exemplo, na Europa, se tira a sacarose de uma beterraba, a beterraba açucareira. Ela é branca, na verdade, né? A beterraba comum, que vocês conhecem, roxinha, tem muito açúcar, mas a açucareira tem mais açúcar ainda. Na verdade, percentualmente, uma beterraba tem mais açúcar do que uma cana-de-açúcar. Uma beterraba açucareira. Bom, enfim, e aí a gente retira essa sacarose e utiliza na nossa cozinha. Então, a sacarose, ela tem uma unidade de glicose e uma unidade de frutose juntas. Depois que a gente se alimenta, nosso organismo quebra isso e solta, né, separa a glicose da frutose, nós utilizamos ela e nós vamos ver isso mais para frente. Bom, como exemplo, né, desses oligosacarídeos, a gente tem a sacarose, a maltose, a lactose e outros oligosacarídeos. Bom, quando eu tenho muito mais unidades de monossacarídeos juntos, a gente tem polissacarídeos. É como se fossem polímeros formados por sacarídeos. Então vocês têm aí, por exemplo, a estrutura da amilose, que é linear. Então várias glicoses vão se juntando linearmente para formar a amilose. A amilopectina já tem aí alguma ramificação. E o amido parece uma arvorezinha de tantas ramificações diferentes. Exatamente porque o amido tem tantas unidades de monossacarídeo e formando essa estrutura tão ramificada, é que ele não é solúvel na água. Na aula prática dessa semana, nós veremos que o amido ele se suspende na água, ele forma um coloide ao ser suspenso na água, mas ele não se dissolve na água. E isso está demonstrado na nossa aula prática desta semana. Bom, então vejam que o amido é uma estrutura que guarda muitas moléculas de açúcar e por isso os vegetais utilizam essa forma para guardar, né, para fazer um armazém de açúcar para ser usado quando precisar. Nos animais, nós guardamos açúcar na forma de glicogênio. É uma estrutura também ramificada, mas um pouco diferente do amido, e que os animais então utilizam para armazenar a glicose que vai ser usada posteriormente quando precisar de energia. Bom,
só porque eu falei de solubilidade, eu queria dizer por que, que o açúcar é solúvel, né? Por que, que os monossacarídeos, principalmente, são solúveis em água. Se a gente olhar para essa molécula, nós vamos ver que ela tem essas várias hidroxilas em volta. Então, toda a molécula de açúcar aqui está circulada, né, por hidroxilas. Então, essas hidroxilas, né, esse oxigênio ligado a esse hidrogênio, se parece muito com a molécula de água, que tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, esse oxigênio do açúcar, ele atrai o hidrogênio da molécula de água, e o hidrogênio dessa hidroxila do açúcar atrai o oxigênio da molécula de água. Então, essa atração é muito forte, formando uma ligação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Vocês devem se lembrar disso lá da química do ensino médio. Então, todas essas hidroxilas em volta dessa molécula de açúcar atraem várias moléculas de água que dão a volta em torno da molécula de açúcar e arrancam ela de dentro do cristal, dissolvendo o cristal inteiro, né? Vai arrancando molécula por molécula e dissolve o cristal inteiro. Por que isso não consegue ser feito com o amido? Porque o amido é tão grande que a água não consegue dar essa volta toda. Ela umedece, o amido fica empapado, né? Fica úmido, mas não se dissolve. Então o que a gente faz? A gente aquece. Quando a gente aquece, a gente favorece com que essa molécula de água ela entre, né? A gente sabe que ao aquecer as estruturas se dilatam e essa molécula de água começa a entrar nessas ramificações do amido e formar aquele gel. Então agora não é mais a água que está fazendo a suspensão em volta do amido, é o amido que está fazendo a suspensão. É como se o amido fosse o solvente, embora não seja formada uma solução. E aí isso forma aquele gel, né, que é aquela goma. Quando a gente aquece o amido, dá para fazer até cola com isso, né? Então a principal forma, embora a molécula de açúcar seja apolar, ela se dissolve na água por formar ligações de hidrogênio. Bom, sigam os estudos, vejam o material que está no ambiente virtual de aprendizagem e realizem as tarefas. Bons estudos e até a próxima aula.